Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A neve caía suavemente sobre Detroit, abafando os sons da cidade como um véu de silêncio. Os postes de luz lançavam um brilho amarelo bruxuleante sobre as calçadas rachadas, testemunhas de anos de negligência e promessas quebradas. Era quase meia-noite quando Eleanor Brooks saiu do Hospital St. Mary's, com o casaco gasto bem apertado nas mãos, os ombros pesados depois de um longo dia. Aos 42 anos, Eleanor conhecia a fadiga melhor do que ninguém. Ela limpava os corredores onde outros nasciam e morriam, sem nunca ter tido um filho. Seu marido, Thomas, havia falecido 8 anos antes em um acidente de construção, deixando-a com um profundo silêncio e uma vida modesta de rotina e resiliência. Naquela noite, enquanto atravessava o estacionamento quase vazio, um som frágil cortou o frio. Um grito. Não um grito alto. Não. Um soluço abafado e irregular, como se alguém estivesse tentando não perturbar o mundo. Eleanor parou abruptamente. Não há ninguém aqui, ela murmurou com o coração subitamente acelerado. Então ela ouviu aquele som novamente. Mais fraco. Mais desesperado. Guiada por uma intuição que jamais conseguiria explicar, ela seguiu o ruído até a entrada secundária do hospital. Lá, encostado em uma parede de tijolos, estava um velho bercinho azul, meio coberto por um cobertor fino demais para suportar o inverno de Michigan. Lá dentro, um bebê. Um menino. Sua pele escura contrastava com o tecido claro, seus punhos minúsculos cerrados como se já estivesse lutando contra o mundo. Seus lábios tremiam e suas bochechas estavam vermelhas de frio. Eleanor caiu de joelhos. Meu Deus, ela respirou fundo, com a garganta apertada. Ao redor da criança, nada. Nenhuma bolsa. Nenhuma muda de roupa. Nenhuma mensagem visível. Apenas o vento, a neve, e este bebê abandonado à mercê do destino. Ao abraçá-lo, Eleanor notou algo estranho. Debaixo do cobertor, havia um pequeno envelope branco e grosso, feito de um papel raro e de alta qualidade. Sem nome. Sem palavras. Apenas um símbolo em relevo, um leão dourado. Ela hesitou, depois abriu o envelope. Dentro, uma simples nota de $100, e uma fina corrente de ouro, na qual pendia um medalhão fechado. Isso foi tudo. Sem explicações. Sem despedida. Um silêncio ensurdecedor. Eleanor apertou o bebê contra o peito para aquecê-lo. Naquele exato momento, o menino abriu os olhos. Olhos grandes, profundos e negros, surpreendentemente calmos para um recém-nascido abandonado no frio. Ele olhou para ela. E por uma razão que ela nunca entendeu, Eleanor sentiu algo se quebrar dentro dela, e então se reconstruir imediatamente. Não sei quem te deixou aqui, ela murmurou entre lágrimas, mas eu não vou te deixar. As sirenes distantes da cidade soavam ao longe. Eleanor sabia o que tinha que fazer, ligar para a polícia, para o serviço social, seguir o procedimento. Mas seus braços se recusavam a soltar a criança. Naquela noite, sem saber, Eleanor Brooks acabará de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E em algum lugar, longe de Detroit, em uma enorme e silenciosa casa com paredes de mármore, um homem imensamente rico contemplava um berço vazio, convencido de que o filho que perderá jamais retornaria. Eleanor Brooks relatou o desaparecimento da criança aos serviços sociais. Ela seguiu todos os procedimentos, todas as entrevistas, todas as visitas obrigatórias. Ela nunca mentiu. Não escondeu nada. No entanto, no fundo, uma certeza já começava a se instalar. Aquela criança não iria embora. Foi-lhe atribuído um nome provisório, Daniel. Daniel Brooks. Esse nome, simples e modesto, ecoava no pequeno apartamento de Eleanor como uma promessa frágil. Ela colou um pedaço de papel na geladeira onde escreveu o primeiro nome dele com letras trêmulas, como se quisesse ter certeza de que ele realmente existia. Os primeiros meses foram difíceis. Eleanor dormia pouco, trabalhava tanto quanto antes e contava cada centavo. Guardou o medalhão de leão dourado em uma caixa. Era estranho demais, precioso demais para uma criança abandonada na pobreza. Ela disse a si mesma que quando ele fosse mais velho, contaria a ele sobre o medalhão. Mas o tempo passou. Ninguém reclamou de Daniel. Nenhuma investigação levou a uma família. Nenhum relatório coincidiu. Após 18 meses, a adoção tornou-se oficial. Eleanor assinou os papéis com as mãos trêmulas, consciente de que acabará de se tornar mãe, sem nunca ter planejado isso. Daniel cresceu num bairro difícil, mas rodeado de amor. Eleanor não tinha muito, mas tinha uma coisa essencial, uma presença constante. Ela o acompanhava à escola, lia para ele livros emprestados da biblioteca, ensinou-o a dizer obrigado, a olhar as pessoas nos olhos,
a nunca ter vergonha de quem ele era. Daniel se destacou muito cedo. Aos 5 anos, ele já lia melhor do que crianças de 8. Aos 7, fazia perguntas que deixavam seus professores sem palavras. Por que algumas pessoas têm tudo e outras não têm nada? E por que as pessoas vão embora sem se despedir? Eleanor nem sempre sabia a resposta. Então, ela fez o que sabia fazer de melhor, ouviu. Mas a vida não foi gentil. Na escola, Daniel era alvo de chacotas. As pessoas zombavam de suas roupas gastas, de seus sapatos grandes demais e do cheiro de produtos de limpeza que parecia sempre o acompanhar, o cheiro do trabalho de sua mãe. Certo dia, aos 9 anos de idade, ele chegou em casa com o lábio rachado. E caí ele disse. Eleanor soube imediatamente que era mentira. Ela cuidou dele em silêncio, depois o tomou nos braços. Escute-me com atenção, Daniel, ela disse baixinho. O mundo muitas vezes tentará fazer você acreditar que vale menos do que os outros. Nunca acredite nisso. Você já é alguém. Essas palavras criaram raízes profundas nele. Os anos se passaram. Daniel cresceu e entrou na adolescência. Autorreservado com uma inteligência calma e profunda. Trabalhava depois da escola para ajudar Eleanor a pagar as contas. Recusava-se a tolices fáceis, aos atalhos perigosos do bairro. Apenas uma coisa o incomodava: o medalhão. Certa noite, enquanto Eleanor separava papéis antigos, Daniel a encontrou por acaso. Ele a pegou, surpreso com seu peso e finura. De onde vem? Ele perguntou. Eleanor empalideceu. Ela sentou-se devagar. Eu deveria ter te contado isso há muito tempo. Ela contou tudo para ele. A noite. O frio. O bercinho. O leão dourado. Daniel escutou sem interromper, com os olhos fixos no objeto. Você acha que eles algum dia voltarão? Ele finalmente perguntou. Não sei, Eleanor respondeu honestamente. Mas aconteça o que acontecer, você é meu filho. Daniel assentiu com a cabeça. Mas naquela noite, sozinho em seu quarto, ele abriu o medalhão. No interior, uma inscrição gravada quase invisível. DH, herdeiro legítimo. Daniel fechou o medalhão com o coração acelerado. Sem saber, naquele exato momento, ele havia acabado de cruzar o primeiro limiar de um passado que o alcançaria, muito mais cedo do que imaginava. A mais de 1000 quilômetros de Detroit, nas tranquilas colinas de Greenwich, Connecticut, ficava uma casa que os jornais financeiros apelidaram de a Casa de Vidro. Grandes janelas panorâmicas, linhas modernas, um jardim impecável, e no entanto lá dentro, um silêncio pesado reinava há anos. Esta casa pertencia a Richard Alley, fundador de um império tecnológico estimado em várias centenas de milhões de dólares. Richard Alley era o epítome do sucesso americano. Conferências internacionais, capas de revistas, conselhos de administração. Ele construiu tudo isso através de pura inteligência e ambição implacável. Qualquer coisa, menos uma família. 15 anos antes, sua vida mudará para sempre na noite em que Marianne Lewis, a mulher que ele amara longe dos holofotes, desapareceu sem deixar endereço. Ela estava grávida de um filho dele. Richard ainda se lembrava da última conversa que tiveram. Ela queria manter a criança longe do seu mundo, longe dos contratos, dos advogados, das ameaças veladas que acompanhavam sua crescente fortuna. Não quero que meu filho cresça rodeado de pessoas que só o amam pelo seu dinheiro. Ela havia dito. Então ela foi embora. Richard procurou, durante anos, detetives particulares, advogados, anúncios discretos. Nada, nenhum rastro oficial. Como se Marianne tivesse desaparecido no ar. Ele não sabia que ela dera à luz prematuramente, doente, sozinha, nem que num gesto final de desespero e proteção, ela confiara a criança à noite, convencida de que ela estaria mais segura no anonimato do que como filho de um homem poderoso demais. Todos os anos, na mesma data, Richard ia sozinho a um pequeno quarto trancado em sua casa. Lá em uma prateleira, jazia um berço vazio, e um caixão idêntico ao que ele havia dado a Marianne. Dentro, uma corrente de ouro, um medalhão com um leão dourado, e uma inscrição gravada por ele mesmo. DH, herdeiro legítimo. Ele nunca havia falado sobre isso publicamente. Mas em seus testamentos sucessivos, uma cláusula estranha sempre aparecia. Parte da minha fortuna será reservada para uma criança desaparecida, identificada por um medalhão com o selo do leão. Seus advogados acharam que era uma excentricidade, um capricho de bilionário. Mas Richard sabia. Os anos se passaram. Richard envelheceu. Seu império prosperou, mas seu olhar tornou-se mais pesado, mais cansado. Até o dia em que um jovem analista da fundação fez uma pergunta inocente. Sr. Alley, por que o senhor financia tantos programas para crianças abandonadas em Detroit? Richard permaneceu paralisado.
Detroit. Aquele nome ressoava como um eco abafado. Ele imediatamente ordenou uma verificação discreta. Não uma investigação oficial. Apenas uma atenção especial. Algumas semanas depois, um arquivo chegou à sua mesa. Daniel Brooks, encontrado em frente a um hospital. Idade correspondente. Nenhum dos pais foi identificado. Educação modesta. Resultados acadêmicos excepcionais. Richard sentiu suas mãos tremerem. Em uma foto desfocada, um adolescente de semblante tranquilo encarava a câmera. Algo em suas feições, na maneira como segurava a cabeça, lhe tirava o fôlego. Meu Deus, ele murmurou. Mas faltava uma coisa. O medalhão. Sem provas, Richard recusou-se a intervir. Tinha nutrido esperanças demais, vezes demais. Contudo, a partir daquele dia acompanhou a vida de Daniel à distância. Uma bolsa de estudos anônima. Apoio acadêmico discreto. Proteção invisível. Sem nunca se apresentar. Porque ele sabia de uma coisa. Se Daniel era realmente seu filho, então a verdade não poderia permanecer oculta para sempre. E quando esse dia chegar, nenhuma riqueza no mundo poderia prepará-lo para o que ele teria que enfrentar. Daniel Brooks tinha 22 anos quando entrou pela primeira vez em um prédio cujo saguão parecia maior do que toda a vizinhança de sua infância junta. As paredes de mármore refletiam a luz, os elevadores deslizavam silenciosamente e as pessoas caminhavam com passos firmes, autoconfiantes, vestidas com ternos impecáveis. Ele não estava lá por vontade própria. Uma carta oficial com o selo da Fundação Ali o convocava a Nova York para uma cerimônia de entrega de bolsa de estudos. Daniel pensou que devia ser um engano. Ele havia estudado muito, sim, mas continuava sendo um estudante discreto, sem contatos, sem conexões. Eleanor o observou ler a carta em silêncio. Ela simplesmente lhe contou ponto aconteça o que acontecer, lembre-se de suas origens. Daniel havia escondido o medalhão por baixo da camisa, como sempre fazia em momentos importantes. Dezenas de jovens talentos estavam sentados na sala de conferências. Quando Richard Ali entrou, um murmúrio percorreu a sala. Daniel não sabia quem ele era. Mas assim que seus olhares se cruzaram, algo inexplicável aconteceu. Richard parou. O mundo pareceu desacelerar. Esse jovem, essa postura, esse olhar. Era como se estivesse vendo a si mesmo através do tempo. Daniel, constrangido, baixou ligeiramente os olhos, sentindo-se desconfortável. Ele não gostava de chamar a atenção. No entanto, Richard nunca desviou o olhar dele. Após os discursos oficiais, Richard aproximou-se dele. Daniel Brooks, ele perguntou em voz contida. Sim, senhor. Meu nome é Richard Ali. Daniel acenou com a cabeça, respeitoso, mas distante. Você está usando algo importante no pescoço? Richard perguntou de repente, quase em voz baixa. Daniel ficou paralisado. Para quê? Richard respirou fundo. Porque isso poderia mudar a vida de nós dois. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Daniel hesitou, depois retirou lentamente o medalhão. Assim que Richard o viu, seu semblante se fechou. O leão dourado. Inscrição. Suas mãos estavam tremendo. E onde você conseguiu isso? Ele perguntou com a voz embargada. Foi-me deixado quando fui abandonado. A palavra atingiu Richard como um golpe. Eles se viram sozinhos em um escritório com paredes de vidro. Daniel contou sua história. O hospital. Eleanor. A adoção. Uma vida simples, difícil, mas digna. Richard escutou sem conseguir falar. Eu acredito. Ele murmurou finalmente que eu sou seu pai. Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, ele disse com firmeza. Meu pai é a mulher que me criou. Richard baixou a cabeça. E ela fez o que eu não consegui fazer. Foram solicitados exames. Discretos. Rápidos. O resultado saiu 3 dias depois. Correspondência genética, 99,99%. Richard chorou. Não o empresário. O homem. Mas Daniel permanece em silêncio. Porque uma verdade acabará de vir à tona. Sem ainda dizer o que destruiria ou repararia. Daniel passou vários dias sem dar uma resposta a Richard Ali. Não por raiva. Por lealdade. Ele retornou a Detroit, ao modesto apartamento onde cada parede contava uma história de sacrifício. Eleanor o esperava, sentada à mesa da cozinha, como se sempre soubesse que aquele momento chegaria um dia. Ele colocou o medalhão na frente dela. Ele é meu pai biológico. Ele disse simplesmente. Eleanor fechou os olhos por um instante. Uma lágrima escorreu silenciosamente por sua bochecha, mas seu rosto permaneceu sereno. É então, ele finalmente te encontrou. Daniel ergueu a cabeça, surpreso. Você sabia disso?
Não, ela respondeu. Mas você não confia uma joia dessas a uma criança à noite sem um motivo maior do que a vergonha. Ela pegou nas mãos dele. Escute bem, Daniel. Você não me deve nada. Eu te criei porque te amei, não para receber agradecimentos. Essas palavras quebraram a última resistência de Daniel. Algumas semanas depois, Eleanor recebeu um convite formal. Papel grosso, tinta elegante, assinatura manuscrita. Ricardo Ali. O encontro aconteceu na estufa. Eleanor, vestindo apenas um casaco simples e carregando uma bolsa gasta, entrou em um mundo que não era o seu. Richard a esperava de pé. Ele fez uma leve reverência diante dela. Você criou meu filho, ele disse com voz grave. Você fez o que eu não consegui. Nenhuma palavra será suficiente. Ele ofereceu dinheiro, uma casa, segurança para o resto da vida. Eleanor recusou. Eu nunca fui pobre, ela disse baixinho. Eu tinha Daniel. Então Richard entendeu. Não foi Daniel quem foi salvo naquela noite. Era ele. Daniel fez uma escolha. Aceitou o pai, mas recusou a herança imediata. Concluiu os estudos. Mais tarde, criou uma fundação com 2 nomes, Brooks e Ali. Uma fundação dedicada a crianças abandonadas, mães invisíveis, aquelas que o mundo esquece com muita facilidade. Na cerimônia de posse, Daniel declarou à imprensa: eu não cresci na riqueza, eu cresci no amor. E foi isso que me libertou. Eleanor, sentada na primeira fila, estava sorrindo. O leão dourado brilhava ao redor do pescoço de Daniel, mas agora já não representava um legado oculto. Simbolizava uma verdade simples e poderosa. O sangue dá à luz. O amor te faz crescer.